Alô, amigos da matemática, meu nome é Wagner e na videoaula de hoje estaremos vendo raízes da função do segundo grau, ou então raízes da função quadrática. Então vejamos, raízes da função do segundo grau são os valores de x que, substituindo na função y igual a x ao quadrado mais bx mais c, esse y também pode estar representado por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. É a mesma coisa, o y ou f de x. Então, os valores de x que, substituindo na função y igual a x ao quadrado mais bx mais c, fazem com que o y seja igual a zero. Ou seja, a função de x vai ser igual a zero. Para determinarmos os valores das raízes, basta resolver a equação do segundo grau, que surge quando fazemos a função de x igual a zero, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esta solução é dada pela fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, em que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Professor, eu gosto de resolver a Bhaskara, eu já aprendi a resolver e eu gosto de resolver com o delta aberto dentro da raiz. Eu gosto de resolver assim, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Eu gosto de fazer direto. Bom, tudo bem, mas agora nós estaremos aprendendo que é bem melhor resolver o delta antes, porque dependendo do resultado do delta, eu nem preciso continuar resolvendo a equação, ou nem preciso dar continuidade, ou então eu já sei o resultado, e é isso que nós vamos ver agora. A intersecção com o eixo do x, vamos analisar. Nós vimos já nas aulas anteriores que quando a parábola forma a intersecção com o eixo do x, é os valores das nossas raízes. Nós, lembra dos exercícios anteriores, nós vimos qual o valor que está intersectando, nós vimos o gráfico da parábola e via qual o valor que estava fazendo a intersecção com o eixo do x. E esses valores eu dizia que eram as minhas raízes. Bom, nós chegávamos nos valores da raiz apenas visualizando no gráfico. Agora nós não teremos o gráfico, nós teremos a função. Então teremos que calcular através da Bhaskara e chegar nos valores das raízes, aquelas que nós víamos no gráfico nas aulas anteriores. Então a intersecção com o eixo do x, que serão minhas raízes, quando o meu delta for maior que zero, a função possui 2 raízes, ou seja, ela vai interceptar o eixo OX, o eixo do x nós também damos o nome de OX, em 2 pontos distintos. Então teremos 2 raízes. Agora, se o meu delta for igual a zero, a função possui apenas uma raiz, ou seja, a parábola tangencia o eixo AX. Ele vai ter o meu x1 e o meu x2 serão iguais. Então eu vou ter apenas uma raiz, porque os valores serão iguais. E agora, se meu delta for menor que zero, não vai ter raiz real. Não tem raiz real. Ou seja, a parábola não vai interceptar o eixo AX. Bom, e visualmente como é isso? Vejamos agora, para facilitar o que eu disse, quando o delta é maior que zero, delta é igual a zero e delta é menor que zero, o que nós teremos nas parábolas do gráfico? Vejamos aqui, eu sei que o meu A é maior que zero. Quando o meu A é maior que zero, eu sei que a parábola é para cima. Então eu tendo o meu A maior que zero e o meu delta maior que zero. Perceba que nós teremos uma parábola para cima e olha que está cortando o eixo x em 2 pontos. Perceba ali, x1 e x2. A princípio não precisamos saber o valor. Só entender que quando o meu A é maior que zero, a parábola é para cima, e o meu delta maior que zero vai cortar em 2 pontos.
Agora o meu delta sendo igual a zero. O A maior que zero e delta igual a zero. Parábola para cima. E eu disse que quando o delta é igual a zero, vai cortar em apenas um ponto. Perceba ali, ó, que o meu x1 e o meu x2 são iguais. Porque eu estou cortando em apenas um ponto o eixo x. E agora o terceiro caso, ó, A maior que zero e delta menor que zero. Não vai cortar nenhum ponto do x. Nós teremos uma parábola desse tipo, ó. Ela está acima do eixo do x. Então, é uma parábola onde não possui raízes reais. Vejamos agora, quando o meu A é menor que zero, a parábola será voltada para baixo. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Então, o meu A menor que zero, parábola para baixo. E o meu delta maior que zero, perceba que eu vou cortar em dois pontos. Delta maior que zero, corto o eixo x em dois pontos. Eu tenho duas raízes reais, duas raízes. Agora o A menor que zero e o delta igual a zero, eu vou ter apenas uma raiz. Então perceba que o meu x1 e x2 vão ser iguais. E o exemplo, como foi no anterior, o meu delta é menor que zero e o A menor que zero e delta menor que zero, eu não vou ter raiz real, não vai ter intersecção no eixo do x e teremos uma parábola nesse formato que nós estamos vendo. Mais alguma informação importante antes de entrarmos nos exemplos. Soma e produto das raízes. A soma das raízes x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes, produto lembrando que é multiplicação, raiz 1 vezes raiz 2, x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Para que servem essas fórmulas? Servem para estarmos resolvendo vários tipos de exercícios que mais para frente nós iremos ver. Agora que nós vimos essa parte da teoria, vamos aplicar ela para estar entendendo melhor ela em exemplos. Vamos dar continuidade às videoaulas, realizando alguns exemplos para estarmos fixando o conteúdo que nós vimos até agora. Então, exemplo número 1. Determine as raízes ou zeros das seguintes funções e faça o esboço do gráfico. Lembrando que raiz ou zeros da função significa a mesma coisa. Então foi dada a função A, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Para encontrarmos as raízes, nós vimos que nós temos que nos utilizar da fórmula de Bhaskara. Então vou escrever aqui a fórmula de Bhaskara. X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. O meu delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Professor, eu estou acostumado a estar calculando o Bhaskara com o meu delta aberto já aqui dentro da raiz. Eu acho bem mais fácil e sempre fiz assim e eu prefiro fazer assim. Bom, eu sei que é difícil às vezes nós estarmos mudando nossos hábitos algumas vezes. No entanto, eu gostaria de te pedir que a partir de agora tu calcule o delta separado. Por quê? Porque dependendo do valor do meu delta, eu já sei quantas raízes vão ter. Nós vimos há pouco tempo que se o meu delta é maior que zero, nós teremos duas raízes. Se o meu delta for igual a zero, será uma raiz, e se o meu delta for menor que zero, não terá raiz alguma. Então, dependendo do valor do delta, eu já sei quantos valores eu devo encontrar depois para as raízes. Então, vamos ter esse hábito de calcular o delta separadamente, ok? Então, para darmos continuidade à resolução dessa Bhaskara, nós iremos ter que encontrar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A é o valor que está na frente do x ao quadrado. Ele não está aparecendo e quando não está aparecendo, eu sei que é 1. O meu B é o valor na frente do x. Qual o valor que está na frente do x? É o menos 2. E o C é o valor que está sozinho, não está acompanhando a variável x. Nesse caso, é o menos 3.
Agora que nós encontramos o coeficiente, é só estar substituindo na fórmula. Então o delta vai ser igual a b ao quadrado. Quem é o meu b? É menos 2. Então eu terei menos 2 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o meu a, que vai ser 1, que multiplica o meu c, que vai ser menos 3. Então teremos delta é igual a menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos na multiplicação dá mais. Então eu vou ter menos 2 ao quadrado igual a 4. Agora, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes, aqui está multiplicando, ó, vezes menos 3, menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 3 será mais 12, porque na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, meu delta será igual a 16. Perceba que o meu delta é maior que zero. Então, teremos duas raízes. Nós estaremos buscando duas raízes. Caso não encontramos, já sabemos que tem algo errado. Mas não vamos... Então, vamos encontrar essas raízes. X vai ser igual a menos b. Quem é o b? É menos 2. Então, esse menos é o da fórmula e esse menos é o do menos 2. Por isso que eu coloquei entre parênteses para nós estarmos identificando. Então, será menos 2, mais ou menos raiz de 16, dividido por 2 vezes a. Quem é o meu a? É 1. Então, teremos x vai ser igual menos, fora do parênteses, troca o sinal de tudo que está lá dentro. Nesse caso é o menos 2, vai trocar o sinal, vai ficar 2, positivo. Mais ou menos, qual é a raiz de 16? Raiz de 16 é 4. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então teremos dois resultados. Meu x1 será 2 mais 4. 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6. Dividido por 2 é igual a 3. Então, meu x1 será 3. Meu x2 será 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 será menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, na multiplicação e divisão, menos com mais dá menos. Então, será menos 1. Então, as minhas raízes, meu x2 será, meu x1 será 3 e o meu x2 será menos 1. Agora está pedindo para nós estarmos fazendo o gráfico da função. Então, vamos fazer aqui um eixo, um plano cartesiano. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, realizando um plano cartesiano e nós iremos ter que fazer o gráfico dessa função. Bom, nós vimos já nas aulas anteriores, então nós já sabemos que o gráfico de uma função de segundo grau sempre será uma parábola. E essa parábola terá a concavidade voltada para cima ou então a concavidade voltada para baixo. Então eu sei que vai ser uma parábola, a concavidade vai ser voltada para cima ou voltada para baixo. E como nós identificamos isso? Nós iremos identificar olhando o coeficiente A. Nós vimos que se o A é maior que zero, a minha concavidade é voltada para cima. Se o A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Nesse caso, como o meu A é 1 e o 1 é maior que zero, nós teremos a concavidade voltada para cima. Então eu já sei que eu vou fazer um desenho do gráfico de uma função e a concavidade dela vai ser para cima. Está me pedindo apenas um esboço. Eu também sei que no meu menos 3
vai estar cortando o eixo y. Por quê? Quando o meu x é igual a zero, perceba, 0 ao quadrado é zero, menos 2 vezes 0 é zero, vai sobrar o menos 3. Então, x0, o y será menos 3. Eu terei uma parábola com cavidade voltada para cima e vai cortar no menos 3. Nós vimos que o C indica o valor que corta o eixo y. Nós vimos também nas aulas anteriores que os valores de x é o ponto que corta o eixo x. A parábola vai estar cortando o eixo x. Então perceba que já temos as informações necessárias para estar desenhando o esboço do gráfico dessa função. Por quê? Eu sei que no 3, quando o x for 3, a parábola vai cortar o eixo x. Quando o x for menos 1, vai estar cortando a parábola também no eixo do x, no menos 1 e no menos 3. Eu sei que no eixo do y vai estar cortando no menos 3. E eu sei que a parábola é para cima. Então eu vou desenhar aqui, ó, o esboço do gráfico dessa função. Sabendo os valores do x, o ponto que está cortando no eixo y e a concavidade está voltada para cima ou para baixo, são as informações necessárias para estarmos desenhando o esboço do gráfico de qualquer função do segundo grau. Ok?